A Rainha Elizabeth II sempre usa luvas. Veja, aqui, aqui e até aqui. Há dois motivos para isso. Primeiro, a rainha aperta a mão de muita gente todos os dias. Usar luvas a expõe a menos germes. Assim, ela corre menos risco de ficar doente, o que é muito importante, considerando que já passou dos 90 anos de idade. Outra coisa, as luvas tornam o look dela completo. É que elas já se tornaram parte de seu estilo distinto. As luvas que ela usa também são diferentes. Há uma empresa que é responsável pelas luvas da rainha desde 1947. E eles são os únicos que fabricam luvas para a rainha. Outros clientes famosos dessa empresa são, por exemplo, Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna, Madonna e outras celebridades, como eu. Sou bonitão, né? Brincadeirinha! Atualmente, a diretora criativa da empresa é a filha do fundador. Em média, a rainha faz um pedido de 3 dúzias de pares de luva por ano. Cada par custa $140. A rainha cuida bem delas e não as joga fora por causa de pequenos estragos. Ela usa algumas de suas luvas há mais de 40 anos. Geralmente, a rainha usa luvas feitas de algodão escovado e também luvas mais leves, feitas com jersey de algodão suíço. Ela nunca usa materiais sintéticos, nem couro. O comprimento das luvas também é muito peculiar. Elas esticam quase 13 centímetros acima da base do polegar. Isso torna as luvas muito compridas, mas é de propósito. Assim, elas entram na manga e os pulsos da rainha não ficam visíveis. Outras mulheres da família real, como Kate Middleton, a princesa Anne e a princesa Margaret, usam luvas da mesma marca. E cada uma delas tem suas próprias preferências. A mulher mais famosa da realeza que não costumava usar luvas em público era a princesa Diana. Ela gostava de ter contato direto com as pessoas que cumprimentava. Mas há ocasiões onde até a rainha deve tirar suas luvas. Esse acessório não é permitido na mesa de jantar. E tem até um jeito certo de tirá-las. Se quiser fazer isso como uma verdadeira rainha, puxe dedo a dedo da luva, depois tire-a completamente. E para finalizar, a coloque sobre seu colo, debaixo de um guardanapo. Outra coisa pode vir à mente quando alguém diz: o estilo da Rainha Elizabeth II é a cor de suas roupas. Azul? Claro. Rosa? Com certeza. Verde? Sem dúvida. Laranja? Por que não? Roxo? Aqui está. É só pensar em uma cor e pode apostar, a rainha já usou ela. A primeira explicação para isso é que essa é a marca registrada da monarca. Além disso, as cores brilhantes ajudam a rainha a se destacar em meio à multidão. Assim, mesmo quem está bem longe pode avistá-la. E depois as pessoas podem contar orgulhosamente: eu vi a rainha! Quando a rainha não está usando seus looks coloridos, é difícil reconhecê-la. Algumas histórias engraçadas sobre isso. Uma vez a rainha estava de férias em sua mansão na Escócia. Ela estava andando pelo bairro usando roupas comuns, quando encontrou um casal de turistas norte-americanos. Eles perguntaram se ela morava ali, e ela disse que sim. Aí eles perguntaram: você já viu a rainha? E ela disse: não. Depois, ela apontou para seu guarda-costas e disse: mas ele já viu. Bem, agora você já deve ter entendido por que ela precisa daquelas roupas. Sem elas, a monarca passaria despercebida por aí. Quando não está usando sua coroa, a rainha usa um chapéu, assim como outras mulheres da realeza. Às vezes, seus chapéus podem ser um pouco extravagantes. O protocolo real foi inspirado em uma regra de etiqueta que data lá atrás, nos anos 50. Era inapropriado para senhoras reais ou de classe alta mostrar seus cabelos em público. E como a família real segue fielmente as tradições, as mulheres têm que usar chapéus em todos os eventos formais. Os chapéus também são parte do código de vestimenta de casamentos. Para eventos menores, as senhoras da realeza podem deixar seus chapéus em casa e soltar os cabelos. Também existe uma regra antiga de etiqueta que diz que você não pode usar chapéus em ambientes fechados após as 6 da noite. Nesse horário, as mulheres geralmente trocam de roupa, colocando seus vestidos de noite. As mulheres solteiras não precisam usar nada na cabeça. Já as casadas têm que usar tiaras. Mas vamos voltar aos chapéus. Alguns deles podem ser bastante extravagantes. Por exemplo, estes aqui são bem diferentes dos que você vê nas ruas. São chamados de fascinators e são meramente decorativos, para complementar o look. Os fascinators são uma forma de as mulheres se expressarem. Geralmente existe uma competição não declarada para ver quem tem o melhor fascinator. Os membros da família real se expressam bastante através de seu estilo e roupas. Na maioria dos casos, as roupas são cuidadosamente escolhidas para homenagear alguma coisa. Meghan Markle, por exemplo, se casou com um vestido que foi feito especialmente para ela. E várias coisas foram adicionadas para personalizá-lo. O véu foi bordado com flores. Como Meghan é norte-americana, as flores representavam cada um dos 53 países da Comunidade das Nações. E quando a princesa Beatriz, neta da rainha, se casou, estava usando o traje que a monarca usou em seu próprio casamento.
A família real não gosta de desperdiçar dinheiro, nem de jogar roupas fora. Alguns itens de vestuário permanecem na família por décadas. Por exemplo, o príncipe Louis foi visto usando uma roupinha que foi usada pelo príncipe Harry anos atrás. Existe também um lençol que está na família há muitas gerações. A rainha sempre carrega uma bolsa de mão consigo. Se pensar bem, isso é desnecessário. Afinal, ela tem muitos guardas que a acompanham o tempo todo. Então, eles podem carregar qualquer coisa que ela quiser. Geralmente, a rainha leva alguns objetos pessoais, como batom e espelho, dentro da bolsa. Mas esse acessório tem outra finalidade mais especial: enviar mensagens para sua equipe. A rainha normalmente segura a bolsa com a mão esquerda. Mas se trocar de mão, é um sinal de que ela quer terminar a conversa que está tendo naquele momento. Então os guardas intervêm e a liberam, inventando uma boa desculpa. Por exemplo, eles podem dizer que alguém precisa encontrar com ela imediatamente. Enquanto está jantando, a rainha pendura sua bolsa no gancho que fica sob a mesa. Mas, se ela colocar sua bolsa sobre a mesa, significa que quer terminar o jantar dentro de 5 minutos. Se colocar a bolsa no chão, está sinalizando que não está gostando do assunto e que alguém precisa intervir. Pois é, jogar um copo d'água na cara de uma pessoa tagarela não é de bom tom. Vários outros membros da família real também usam o truque da bolsa. Por exemplo, a princesa Diana usava sua clutch para cobrir seu decote da visão dos fotógrafos quando saía de um carro. E Kate Middleton geralmente segura sua clutch com as 2 mãos à frente do corpo quando não quer apertar a mão de ninguém. As mulheres da realeza usam vestidos com muita frequência, os homens nem tanto. Mas as ventanias podem causar muitos constrangimentos. Então, as senhoras reais criaram um truque para tais situações. Anáguas com peso são costuradas ao tecido do vestido, impedindo que ele voe. A rainha segue um código de vestimenta bastante rigoroso e o resto da família faz o mesmo. Muitos detalhes, como esmaltes espalhafatosos ou cabelos tingidos, o que é normal e comum para pessoas jovens do mundo todo, são proibidos. A família real trabalha com afinco para manter sua imagem o mais sofisticada possível. Aqui estão algumas das principais regras de moda. Os membros da família real só podem usar esmaltes claros, em tom natural. O esmalte da Rainha Elizabeth é um vidrinho de $11 comprado em uma farmácia comum. As mulheres da realeza não podem usar batom de cor forte, nem usar maquiagem pesada nos olhos. Espera-se que as mulheres da família real e convidadas usem meias calças com solado antiderrapante para que seus sapatos não saiam dos pés. E Meghan Markle usa sapatos de salto alto um número maior que o tamanho de seu pé para não sentir desconforto. Assim, podem andar por horas sem sentir dor. Saias curtas são proibidas. A melhor opção é usar vestidos e saias midi. A família real já quebrou as regras várias vezes, mas geralmente eles são fiéis a elas. Os membros da família real devem parecer naturais. Então você jamais verá uma princesa com uma cor diferente de cabelo, ou com uma parte dele raspada. Elas também devem sempre estar impecáveis. Kate Middleton tem um truque na manga para isso. Para que seu coque não bagunce, ela usa redes de cabelo do mesmo tom de suas madeixas. É por isso que quase ninguém as vê. É isso que mantém seu coque arrumadinho por horas a fio. Meghan Markle tem uma dica especial para se livrar dos fios arrepiados e estar sempre elegante em público. Ela aplica spray de cabelos em uma escova dental e depois passa nos cabelos para abaixar os fios. Pois é, eu também uso esse truque. Funciona sempre. O amor da Rainha Elizabeth pelos corgis é conhecido no mundo todo. Não é de se admirar que todos os seus cães recebam refeições caseiras especialmente preparadas por um chefe. Darren McGrady, ex-chefe do Palácio de Buckingham, disse em uma entrevista que os corgis reais só comem alimentos frescos e têm seu próprio menu de refeições caseiras, que inclui coelho, fígado, repolho e arroz. A rainha tinha 8 cachorros e cada corgi recebia comida em uma tigela de porcelana exótica. Uma tigela específica para cada cachorro, para que ninguém tivesse que dividir. Os mordomos organizam e servem as refeições dos cães por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Depois que a refeição acaba, 2 mordomos recolhem as tigelas vazias. Sua Majestade parou de criar corgis em 2015. No entanto, a rainha hoje ainda tem 2 deles, de acordo com relatos da mídia. Além de ter acesso à cozinha de alta classe, os animais de estimação reais têm o próprio mordomo especial que cuida de todas as necessidades deles. Cães não são os únicos animais de estimação tratados como reis no Palácio de Buckingham. Os cavalos também têm sua participação. Às vezes, Sua Majestade os alimenta sozinha, portanto, nem toda cenoura é adequada para essa finalidade. Todas as cenouras devem ser perfeitamente preparadas, do tamanho de um dedo e descascadas.
A equipe real também tem muitas regras quando se trata de preparar uma xícara de chá. A receita perfeita inclui uma colher de chá de folhas para cada xícara de chá. A temperatura da água deve ser 70 graus para o chá verde e 100 graus para os chás Earl Grey ou English Breakfast. O leite é sempre adicionado por último. Quem serve chá deve usar um termômetro para verificar a temperatura da água. O chá verde deve ser preparado em 3 minutos, enquanto o chá preto requer 5 minutos. O chá real só pode ser adoçado com mel. A equipe real é responsável por cerca de 1.000 pessoas que trabalham para a rainha em seus palácios. O Palácio de Buckingham tem 188 quartos modestos para funcionários, onde eles dormem após longas horas de trabalho. Ser contratado não é tão difícil quanto pode parecer, de acordo com muitos relatos da mídia. Mas, surpreendentemente, o salário geralmente não é muito alto. Eles têm que viver em condições relativamente modestas e são forçados a deixar suas famílias por um longo tempo. Algumas das vantagens de trabalhar no palácio incluem telefones grátis, aluguel de carros e bicicletas e almoços grátis. Para quem vive diariamente no palácio, todas as refeições são gratuitas. Quando a rainha precisa de novos funcionários para um de seus palácios, o site oficial da família real anuncia as vagas. Aqueles que desejam ser contratados como mordomos reais podem primeiro se inscrever no curso de mordomo no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire. Essa organização oferece cursos de etiqueta pagos que variam em duração, incluindo um curso de treinamento de 4 semanas no valor de 7.000 libras. No entanto, isso não garante que você consiga o emprego, mas aumenta as chances. Nos últimos anos, um dos empregos anunciados pelo palácio foi o de polidor de vasos históricos e pinturas insubstituíveis da rainha no Palácio de Holyrood House, em Edimburgo. Essa tarefa exigia que qualquer candidato trabalhasse 20 horas por semana com um salário de $10.500 por ano. Não era preciso ter experiência. A qualidade mais importante para um membro da equipe real é guardar bem os segredos. Enquanto prestam serviços para a família real, os membros da equipe podem testemunhar informações delicadas que podem ser muito valiosas para a mídia. Alguns dos ex-funcionários até escreveram um livro sobre o trabalho no palácio. Portanto, hoje todos os novos funcionários reais são forçados a assinar um acordo de confidencialidade. Telefonistas no Palácio de Buckingham recebem mais de 7.000 ligações por semana. Seu salário anual começa em 23.000 libras mais benefícios, de acordo com relatos da mídia. A rainha deve ser sempre convidada com elegância para jantar. As pessoas que têm a honra de falar com ela devem aprender frases educadas específicas. Improvisação e linguagem informal não são bem-vindas. A equipe real corre o risco de ser demitida se disser "seu jantar está na mesa". Em vez disso, eles devem dizer algo como "Majestade, o jantar está servido". O príncipe Charles tinha o hábito de comer ovos cozidos depois de caçar, e como sua chegada geralmente era inesperada, os funcionários da cozinha estabeleceram uma tradição estranha. 30 minutos antes de sua suposta chegada, eles começavam a ferver ovos a cada 3 minutos, para que o príncipe pudesse desfrutar de um lanche fresco logo após a caçada. Todo empregado da cozinha sabe que a dieta da família real possui uma lista enorme de restrições para eliminar qualquer risco de envenenamento. Não é permitido beber água da torneira ao viajar. Eles também não servem quaisquer comidas exóticas ou condimentadas e refeições feitas com carnes cruas ou mal cozidas, como tartar. A rainha e sua família nunca comem com as mãos. Eles sempre usam faca e garfo, mesmo quando comem frutas. O ex-chefe real Darren Grady confessou que não preparava pizza há 11 anos consecutivos. O menu era muito conservador. A rainha não pedia para ele preparar fast food, exceto hambúrgueres, mas os hambúrgueres tinham que ser feitos de uma maneira peculiar, com carne de veado e sem pão. Sua Majestade geralmente aprecia seu chá da tarde entre 15 e 17 horas, com um sanduíche sem a casca do pão. Seus recheios favoritos incluem pepino, salmão defumado balmoral, presunto com mostarda, ovo com maionese ou atum. A equipe real encarregada de servir comida tem mapas exclusivos de como organizar várias refeições para vários membros da família. Para tornar a vida e a culinária da família real mais fácil, essas regras de serviço não são reorganizadas há décadas. Aspiradores de pó são proibidos no Palácio de Buckingham pela manhã.
Em vez disso, a equipe de limpeza varre silenciosamente os tapetes. Essa regra evita que os membros da equipe acordem a realeza muito cedo com ruídos irritantes da aspiração. Apenas os próprios membros da realeza têm permissão para andar onde quiserem. O palácio tem muitos corredores longos e as regras não ditas proíbem os funcionários de andar no meio dos tapetes. Em vez disso, eles andam nas laterais dos corredores para evitar a sujeira dos sapatos, deixar pegadas desnecessárias e desgastar os tapetes. A maioria dos funcionários do Palácio de Buckingham precisa de costas muito fortes, pois precisa ficar de pé a maior parte do dia de trabalho. Principalmente os famosos guardas naqueles lindos uniformes vermelhos e chapéus pretos, um dos símbolos da Inglaterra. Esses jovens são obrigados a permanecer em guarda, em silêncio total. Se um guarda for visto rindo ou conversando com os turistas, será multado em 1/3 do seu salário mensal. Então, se você viajar para o Palácio de Buckingham, tenha misericórdia dos caras e não os faça rir. As babás reais também devem estar prontas para as dificuldades. Elas têm muitas responsabilidades, desde nutrição adequada, segurança cibernética e direção defensiva. Para se qualificar para este trabalho, as mulheres precisam completar 3 anos de treinamento intensivo. Todas as babás reais recebem uma formação mais antiga, que incentiva atividades ao ar livre. É por isso que devem estar prontas para passar muito tempo fora de casa, mesmo se o tempo estiver chuvoso e frio. As babás do Palácio de Buckingham são obrigadas a vestir o uniforme tradicional apenas em ocasiões oficiais, como casamentos e festas de aniversário. Essa roupa inclui um uniforme marrom conservador, um chapéu coco e luvas brancas. Nas demais horas de trabalho, elas podem usar roupas comuns. Surpreendentemente, a inspeção de segurança dos futuros funcionários reais leva apenas de 4 a 6 semanas. E nem todas as funções exigem que os candidatos sejam cidadãos britânicos, mas uma autorização de trabalho no Reino Unido é essencial. O protocolo oficial exige que os membros da família real tenham motorista quando viajam para qualquer evento público. Mas a Rainha Elizabeth já foi vista ao volante pela imprensa enquanto dirigia por suas propriedades. Aos 18 anos, ela fez aulas de direção para o Serviço Auxiliar Territorial das Mulheres. Mas é claro, o palácio contrata motoristas especiais para transportar a rainha nas vias públicas. O anúncio de emprego de um motorista real promete um valor assustador de 23.000 a 24.000 libras por ano para uma semana de trabalho de 48 horas. Assim como os demais funcionários, os motoristas são convidados a morar no palácio e todas as refeições são gratuitas. O candidato aprovado deve conseguir trabalhar sob pressão, ter grande atenção aos detalhes, ter carteira de habilitação, ter excelentes modos e habilidades de comunicação. O trabalho inclui dirigir e conhecer os membros da família real, bem como convidados e funcionários domésticos. Além de dirigir veículos reais, os motoristas são responsáveis por manter todos os carros em perfeitas condições. Eles também devem contribuir com a administração e funcionamento da garagem Royal Mills, que cuida de todos os veículos do estado. A coleção de carros da rainha vale milhões e inclui um Range Rover, um Bentley e até um Jaguar. O astrônomo real é um membro tradicional da equipe real desde o século XVII. No passado, os astrônomos eram responsáveis por desenhar mapas do céu para a navegação, o que levou a muitas descobertas científicas. Mas hoje em dia, essa posição é principalmente cerimonial. Hoje, o astrofísico Martin Rees ocupa essa posição. Ele foi contratado em 1995 e é o 15º astrônomo real da história do país. Por mais cansado que você esteja, não pode ir dormir no Palácio de Buckingham se a rainha ainda estiver acordada. Os membros da realeza só podem ir para a cama depois que a rainha for para seus aposentos. Não é permitido tirar selfies com os integrantes da realeza. Não se sabe exatamente o motivo. Eles podem até ter uma conversa rápida com você, mas não dão autógrafos. Assim, ninguém pode forjar a assinatura real. Algumas celebridades seguem esse exemplo. Muita gente fatura muito vendendo objetos com a assinatura de famosos. Quando a rainha se levanta da mesa de jantar, todos também precisam fazer o mesmo. Essa regra se aplica a qualquer um, inclusive aos familiares, que também se levantam quando a monarca entra ou sai da sala. Os integrantes da realeza britânica precisam manter a cor natural dos cabelos. E não podem escolher cortes extravagantes, que podem mudar a sua imagem. As unhas precisam estar sempre impecáveis.
E o único esmalte permitido é o rosa claro. A maquiagem facial precisa ser simples e é proibido retocá-la em público. Todos os descendentes reais precisam obter a aprovação do monarca vigente antes de pedir alguém em casamento. Essa regra está no Ato de Casamentos Reais, vigente desde 1772. Eles também não podem comer crustáceos. Os pratos feitos com esses ingredientes muitas vezes causam intoxicação alimentar. Atualmente, não há regras rigorosas que ditam como se comportar quando for cumprimentar a rainha, mas alguns membros da realeza preferem usar o cumprimento tradicional. Os homens curvam levemente o pescoço e as mulheres fazem uma reverência. Essa formalidade consta das regras de etiqueta. Outros preferem um aperto de mãos, mas só se Sua Majestade estender a mão primeiro. Os integrantes da realeza não devem aceitar presentes de indivíduos desconhecidos, para que não devam nada a quem os presenteou. Estão autorizados apenas flores e alimentos em quantidades razoáveis, cópias de livros não polêmicos, dadas pelo autor, e outros objetos de pequeno valor monetário. Segundo as regras tradicionais de casamento real, as noivas precisam carregar pelo menos um raminho de murta nas mãos durante a cerimônia. A murta simboliza a esperança e o amor, e deve estar presente no buquê. Os membros da realeza também precisam passar pelo controle de passaporte. Claro, não ficam em filas como os demais passageiros, mas precisam receber um carimbo em seus documentos. Todos fazem isso, menos a rainha. Ela não precisa disso, pois todos os passaportes do país são emitidos em nome dela. Quando a monarca precisa cruzar qualquer fronteira, os agentes lhe perguntam apenas seu nome completo, endereço, nacionalidade e local de nascimento. A monarca também não possui carteira de habilitação, sendo a única pessoa do Reino Unido que pode dirigir sem ter uma placa licenciada. 2 herdeiros do trono não podem jamais viajar no mesmo avião ou trem. Isso é uma garantia de que a família real terá um sucessor. Viagens familiares também são proibidas, mas a rainha Elizabeth costuma abrir exceções e permiti-las. Durante qualquer evento, ela aperta a mão de muitas pessoas. Para não pegar alguma doença, sempre precisa usar luvas. Existe uma regra sobre como empunhar uma xícara de chá. O polegar e o dedo indicador precisam segurar a parte superior da alça. O dedo médio deve pegar a parte inferior dela. E a alça da xícara sempre precisa estar posicionada às 3 horas. As mulheres da realeza devem tentar tomar o chá na mesma parte da xícara, para evitar muitas manchas de batom na borda dela. Os integrantes da família real britânica são mestres na arte do aperto de mãos. O jeito certo de fazer isso é manter contato visual e sacudir as mãos 2 vezes. Isso é necessário para não ficar em contato com as pessoas por muito tempo e para mostrar que eles tratam todos com igualdade e respeito. Todo jantar real precisa seguir centenas de regras e protocolos. Os assentos dos convidados, a disposição dos talheres, pratos apropriados, regras de etiqueta durante as refeições e muitas outras. Por exemplo, de acordo com a etiqueta, a monarca conversa com a pessoa à sua direita durante a entrada. Quando o prato principal é servido, ela se comunica com o convidado que está à sua esquerda. Todos na família devem conhecer e respeitar os costumes, tradições e regras de etiqueta dos países que visitam. Eles também estão sempre acompanhados de um tradutor profissional que os ajuda a esclarecer quaisquer dúvidas. Em qualquer evento no Palácio de Buckingham e fora dele, as mulheres têm que tirar seus chapéus após as 6 da tarde e usar tiaras. Esse dever só se aplica às casadas. A regra a seguir não é rigorosa, mas as damas reais são aconselhadas a caminhar e descer escadas com o queixo reto e paralelo ao chão. E enquanto fazem isso, as mãos precisam sempre estar nas laterais do corpo. Uma das regras mais importantes durante viagens reais é usar roupas apropriadas. Não são permitidos itens comuns como tênis, moletons ou jeans. Todos precisam estar sempre impecáveis. É por isso que vestem ternos ou vestidos mais formais. Também é importante que coloquem elementos da cultura local em seus looks. Por exemplo, um broche de folha de bordo em uma viagem para o Canadá. A rainha precisa usar roupas de cores chamativas durante suas viagens, para que possa ser vista em meio à multidão. Existem assistentes especiais que cuidam dos looks. Eles viajam para os países que serão visitados pela família real semanas ou até meses antes e planejam quais roupas devem escolher para que os membros da realeza se misturem à paisagem e aos costumes locais. Eles verificam estampas e cores das roupas, para que elas não sejam interpretadas de forma negativa e para que não ofendam os moradores locais. Também descobrem com antecedência em que locais a rainha precisa tirar os sapatos, ou onde ela precisa de um lenço. O guarda-roupas real é bem planejado, nos mínimos detalhes. Tem sempre que haver alguma peça preta na mala durante as viagens oficiais. Se alguém da família falecer de repente,
todos devem estar vestidos a caráter, demonstrando respeito e luto. Durante as viagens para outras cidades e países, eles não podem fazer o que querem. Toda visita é composta por reuniões e jantares oficiais com pessoas importantes do governo. Sobra apenas 1 hora para passear e conhecer os pontos turísticos do local. Cada passo real é planejado minuto a minuto, o horário em que o almoço começará e terminará, quando entrar no carro e daí por diante. Grande parte do descanso acontece durante os deslocamentos. A família real é obrigada a viajar pela Grã-Bretanha e pelos países do Commonwealth. No passado, isso era necessário, para que seus integrantes soubessem como as pessoas comuns viviam. Estas, por sua vez, precisavam conhecer seus governantes. Com o surgimento da televisão e da internet, essa jornada se tornou mais simbólica. As visitas demonstram que as pessoas estão protegidas. As viagens para outros países geralmente estão associadas a obras de caridade. Os membros da família real falam em conferências, abordando os problemas globais da atualidade e também estabelecem e melhoram relações diplomáticas. Quem organiza esses roteiros também tem um monte de responsabilidades. Por exemplo, um assistente especial vai a todos os países que a rainha planeja visitar cerca de 6 meses antes da jornada oficial. Neles, são estudados o estilo de vida local, a cultura, o comportamento das pessoas, os problemas atuais e a situação política e apontados os locais de risco. Os membros da monarquia precisam ter pelo menos um conhecimento mínimo sobre a vida do país que vão visitar. Assistentes talentosos os ajudam nisso. Uma grande equipe, com uma pessoa responsável pela hospitalidade e outra pela alimentação, também chega com antecedência aos países que serão visitados. Esse time cria um cardápio individual para cada herdeiro e também instrui os chefes estrangeiros a não preparar pratos com alho ou grande quantidade de pimenta, para que os nobres não fiquem com mau hálito. Por falar nisso, sabia que a rainha não gosta de alho? Ninguém coloca esse ingrediente nas refeições dela. Um dos ex-chefes reais revelou alguns dos alimentos preferidos dela, dizendo para o mundo que ela é uma verdadeira chocólatra, mas que também gosta de bifes. A monarca preferiu manter segredo sobre isso, porque senão todos os cozinheiros só lhe serviriam esses alimentos. Os assistentes da família real também dizem para os funcionários do hotel qual é a bebida preferida de cada integrante. Médicos muito bem recomendados também vão aos países com antecedência e verificam os hospitais locais para checar a qualidade do sistema médico. Eles precisam saber onde pode haver escassez de determinados medicamentos para que possam levá-los. Além disso, um kit de primeiros socorros preparado para cada membro da realeza fica sempre à disposição. A família real não usa sobrenomes por um motivo simples. Seus membros não precisam disso, já que têm títulos. Só existe uma Rainha Elizabeth II, só um Príncipe William e apenas uma Princesa Charlotte. Mas quando você tentar preencher um simples formulário para registro de casamento ou solicitar um visto para viajar para fora do país, há sempre um campo obrigatório, o sobrenome. Sem ele, a vida pode ficar um pouquinho complicada para a realeza, principalmente fora do Reino Unido. Por isso, os membros da família real têm um sobrenome para usar em tais situações. Em 1917, o então rei Jorge V adotou o nome do castelo de Windsor como da dinastia e sobrenome da família real. Sendo assim, todos os descendentes dele, incluindo a rainha, têm o sobrenome Windsor. A monarca e seu marido, o príncipe Philip, quiseram que seus descendentes tivessem um sobrenome específico, então juntaram seus 2 sobrenomes. É por isso que a princesa Anne e os príncipes Charles, Andrew e Edward assinam Mountbatten Windsor. Mas tem um porém. Esse é o sobrenome para os membros reais que não possuem um título oficial. Charles, por exemplo, é o príncipe de Gales. Então seus filhos, os príncipes William e Harry, usam o título dele como sobrenome, William Gales e Henry Gales. Pois é, você sabia que Harry é um apelido? Quando William se casou, a rainha deu um título ao casal, Duque e Duquesa de Cambridge. Seus filhos e filha, George, Charlotte e Louis, são conhecidos simplesmente como George Cambridge, Charlotte Cambridge e Louis Cambridge. A família do príncipe Harry não tem um título real, então seus filhos se chamam Archie Mountbatten Windsor e Lilibet Mountbatten Windsor. Outra coisa, os membros da família real têm nomes múltiplos. A rainha, por exemplo, é Elizabeth Alexandra Mary, enquanto o príncipe William é William Arthur Philip Louis. Na verdade, os nomes múltiplos são uma tradição britânica antiga. Na hora de dar um nome a uma criança, vários outros são acrescentados em homenagem a parentes mais velhos. Isso é comum para muitos britânicos e levado muito a sério na realeza. Os nomes de príncipes e princesas são escolhidos cuidadosamente. A filha do príncipe William é Charlotte Elizabeth Diana.
Charlotte é uma versão feminina de Charles, nome do avô paterno. Elizabeth é uma homenagem à própria rainha. E Diana foi usado para homenagear a mãe do príncipe William, a princesa Diana. O interessante é que a rainha nem tem passaporte. Os passaportes britânicos são emitidos em nome da monarca, então ela não precisa ter um. Para viajar para fora do país, só deve passar por uma verificação de identidade e fornecer seu nome completo e outras informações pessoais. Todos os outros membros da realeza possuem esse documento. Ela também não tem carteira de habilitação. Quando tinha 18 anos, aprendeu a dirigir e desde então tem o direito de conduzir um automóvel sem ter que confirmar que realmente sabe. E mais, pode fazer isso sem ter um número de placa no veículo. Quando não está com a coroa, a rainha sempre usa um chapéu, assim como as outras mulheres da realeza. Às vezes são muito extravagantes, mas não deixam de ser chapéus. Isso foi até incluído no protocolo real, inspirado por uma regra de etiqueta dos anos 50. É inapropriado que damas da família real e de classe alta mostrem os cabelos em público. Como sempre, a realeza continua fiel às tradições, então todas utilizam chapéu em acontecimentos oficiais. Em eventos menores, elas podem deixar o acessório em casa e deixar os cabelos soltos. A rainha tem um estilo peculiar. Sempre que é vista em público, está vestindo um terno de cor diferente: branco, vermelho, azul, verde, amarelo, roxo. Pode notar. Por que isso? Bem, em primeiro lugar, porque é o estilo dela. Mas o motivo principal é que essas cores garantem que ela se destaque em meio à multidão, para que as pessoas possam dizer: eu vi a rainha. Ela também sempre carrega sua bolsa de mão. Se pensar bem, isso é desnecessário, já que tem um monte de funcionários que a acompanham o tempo todo. Eles podem carregar o que ela quiser, mas a bolsa de mão tem um objetivo: enviar mensagens para sua equipe. Geralmente, a monarca segura a bolsa com a mão esquerda, mas se ela mudar para a direita, é um sinal para a equipe de que deseja encerrar a conversa. Aí, o pessoal intervém e a tira do encontro dizendo, por exemplo, que alguém quer vê-la. Se durante um jantar ela colocar a bolsa sobre a mesa, significa que deseja sair dali em 5 minutos. Há 2 motivos que explicam por que a rainha sempre está de luvas. O primeiro é prático: ela aperta muitas mãos todos os dias, e usar luvas a torna menos exposta a germes, impedindo que adoeça. E o segundo é questão de estilo mesmo. Mas há ocasiões nas quais a monarca deve tirar as luvas, como quando vai comer. É proibido usá-las à mesa de jantar, e tem até um jeito certo de retirá-las, puxando para cima, dedo por dedo, depois tirando totalmente. Em seguida, as coloca sobre o colo, debaixo do guardanapo. Elizabeth II comemora seu aniversário 2 vezes no ano. O dia certo é 21 de abril, mas ela também celebra o oficial todos os anos no 2º sábado de junho. Desde o século XVIII, era uma tradição realizar um enorme desfile no dia do aniversário do monarca britânico. Isso durou até 1908. O então rei Edward VII, bisavô da atual monarca, nasceu em novembro. Mas como no Reino Unido o clima nesse mês não é tão agradável para comemorações, o tempo sempre estava ruim no aniversário dele. Mesmo assim, ele queria uma grande celebração, então decidiu mudar o desfile para junho, quando o clima está bom. Desde então, os monarcas britânicos comemoram 2 aniversários, o verdadeiro e outro oficial com um grande desfile no mês de junho. Mas, o que a família real faz mesmo? A rainha não governa mais o país, mas serve como chefe de estado. Ela é o rosto oficial da nação e a pessoa que se encontra com líderes de outros países. Embora não seja ela quem tome as decisões, é quem aprova o que for decidido e assina os papéis. Também participa de eventos públicos e obras de caridade. E é nisso que o resto da família ajuda, assumindo algumas das responsabilidades. Sempre que Elizabeth não pode estar presente, os membros da realeza assumem algumas funções oficiais em seu nome e viajam pelo Reino Unido e pelo mundo visitando hospitais, obras de caridade e outras organizações para mostrar que as apoiam. Isso explica por que os casais da realeza raramente são vistos de mãos dadas em público. A rainha Elizabeth geralmente andava um pouco à frente de seu marido. O príncipe William e sua esposa quase nunca são vistos de mãos dadas também. Na verdade, não existe um veto oficial sobre demonstrar afeto em público, é mais uma questão de escolha. Sempre que os membros da família são vistos em eventos, estão a trabalho e representam a rainha. Então, ao colocar seus sentimentos pessoais de lado e agir um pouco distantes, mostram que são profissionais. Quanto mais importante for o acontecimento, mais provável é que mantenham certa distância de seus parceiros.
Se você já se perguntou de onde a família real obtém seus rendimentos, saiba que há várias fontes. Primeiro, a monarca tem um salário. O governo britânico paga a ela o fundo soberano, que financia todas as obrigações reais. Ele vem das propriedades da coroa. De 15 a 25% dos lucros delas vão para a família real, que possui muitas terras e propriedades, e é delas que tira dinheiro. E por fim, outras quantias vêm de investimentos privados. Sabe qual membro da família real é o mais valioso? Não é a rainha. Nem ele. Ele também não. Vamos tentar com os pequenos. Não é ele. Trata-se da princesa Charlotte, com valor líquido de 5 bilhões de dólares. Seu irmão, o príncipe George, que um dia será rei, tem valor estimado em 3 bilhões de dólares. Esse não é o dinheiro que eles possuem na vida real, já que não trabalham ainda, mas é a estimativa do quanto agregam na economia do Reino Unido, considerando todos os aspectos possíveis. Muitas pessoas vão para o Reino Unido esperando ver os príncipes e a princesa na sacada. A princesa Charlotte é muito mais valiosa do que seu irmão por causa de sua influência na moda, conhecida como efeito Charlotte. Qualquer coisa que ela vista vira desejo de muitas meninas britânicas, e as roupas esgotam nas prateleiras em questão de dias. Então, prevê-se que ela afetará a economia muito mais que seus irmãos. Você está entediado no local onde mora? Cansado de não ter uma casa rodeada por um fosso ou um jardim grande o suficiente para um desfile de elefantes? Talvez seja a hora de se mudar. Então, aqui estão algumas opções para pensar quando estiver procurando uma casa. Primeiro, você já pensou em alugar o Palácio de Buckingham? Bem no centro de Londres, o extenso palácio é um dos pontos turísticos mais visitados do Reino Unido, especialmente para pessoas que procuram um gostinho do tratamento real. No início do século XVIII, o Duque de Buckingham contratou um arquiteto chamado William Wynd para construir a Buckingham House. Sim, casa, não palácio. Era apenas o início do que viria a se tornar o grandioso palácio. Em 1761, o rei Jorge III comprou a Buckingham House para sua esposa, a rainha Charlotte. Mas foi o filho deles, o rei Jorge IV, que começou a transformar o Palácio de Buckingham na maravilha que é hoje. Talvez, na verdade, ele possa ter exagerado um pouco. O rei Jorge IV tinha muito bom gosto em decoração. Ele nomeou John Nash, um arquiteto neoclássico, para elevar a construção e seus terrenos a um monumento brilhante de luxúria. O parlamento concordou em cobrir 150 mil libras, cerca de 200 mil dólares da conta. Mas no final, os custos de renovação saíram do controle e atingiram quase $500 mil, o que é perto de $1 bilhão na moeda de hoje. Com 775 cômodos, o palácio tem muito a oferecer, incluindo alguns recursos exclusivos que você pode não encontrar em outras propriedades do mercado, como um rio que corre abaixo dele. Antigamente, o rio Tyburn tinha muito salmão, o sonho de qualquer pescador. Hoje flui através de um canal subterrâneo, escorrendo sob o Palácio de Buckingham e seguindo o caminho por Londres. Algumas organizações de entusiastas da pesca se reuniram querendo levar o rio de volta para cima do solo. Mas isso significaria derrubar vários edifícios ao longo do caminho, incluindo o Palácio de Buckingham. Então, por enquanto, eles têm que se contentar em pescar em outros lugares. O jardim de 158 mil metros quadrados do Palácio de Buckingham tem muitos usos. É o jardim privado do rei em Londres. E também desempenha um papel fundamental em muitos eventos reais ao longo do ano. Os mais famosos eventos são as festas do Jardim Real, que podem receber até 24 mil convidados. O jardim é tão grande que 29 campos de futebol caberiam dentro de seus muros e ainda teria um pouco de espaço para receber pessoas no chá da tarde. Tem até um lago. Camelos, crocodilos, elefantes e muitos outros membros caprichosos do reino animal chamaram o palácio de lar. Durante o reinado do rei Henrique VIII, cervos vagavam selvagens por todo o terreno. Anos depois, o rei Jaime introduziu um zoológico inteiro, o que os membros posteriores da realeza aceitaram de bom grado como uma tradição. A rainha Charlotte recebeu uma zebra e 8 elefantes. E a rainha Vitória se divertiu muito montando o Jumbo, o famoso elefante do circo Phineas Taylor Burnham. Mas então, quanto custaria alugar o Palácio de Buckingham por um mês? Bom,
Ele tem um valor amigável de cerca de 17,5 milhões de dólares por mês. Isso significa que custaria cerca de 230 milhões de dólares por ano em aluguel. Vamos colocar esse número em perspectiva. Por 17,5 milhões de dólares, você poderia comprar o relógio mais caro do mundo, incrustado com 1.200 diamantes para você e 3 de seus amigos. E ainda sobrariam 3 milhões de dólares. Se o Palácio de Buckingham não lhe agrada, talvez outra residência real, o Castelo Windsor, possa se adequar melhor ao seu gosto. O castelo abrange mais de 54 mil metros quadrados e tem 1 milênio de história real que remonta aos normandos. O Castelo de Windsor é o maior e mais antigo castelo ocupado do mundo. Construído por Guilherme, o Conquistador, no século XI, foi o lar de 39 monarcas desde então. Era onde a rainha passava a maior parte de seus dias de folga. Alguns de seus destaques incluem uma sala para o fosso. Nos apartamentos de estado, você pode ver pinturas criadas por muitos artistas famosos penduradas nas paredes. E claro, no grande vestíbulo ficam as armas e armaduras. Eu também mantenho minha armadura no grande vestíbulo da minha casa. Então, quanto custaria alugar essa beleza? O aluguel mensal custaria tanto quanto comprar 40 casas médias no Reino Unido sem hipoteca, o que é 13,6 milhões de dólares. Pelo mesmo valor, também é possível comprar uma ilha privada a 30 minutos da costa de Manhattan. Então, escolha com sabedoria. Se nenhum desses cabe no seu orçamento, que tal o Palácio de Kensington? É a atual casa do Príncipe William e da Princesa de Gales, no centro de Londres, perto do Hyde Park. Tem múltiplas alas e apartamentos reais que antigos membros da realeza chamaram de lar, sendo um deles a Princesa Diana. O apartamento de Will e Kate está longe do que você imaginaria quando pensa em algo normal. É mais como uma mansão dentro de uma mansão ainda maior. Uma parte dele inclui até uma torre de relógio. Em 1689, o rei Guilherme e a rainha Maria compraram a mansão em uma vila chamada Kensington por 20 mil libras, cerca de 5,3 milhões de dólares hoje. Na época, chamava Kensington House. Desde então, passa de geração a geração da realeza. A rainha Ana trabalhou na expansão de seus jardins e também construiu a Orangery, que começou como uma estufa. Agora serve como um restaurante aberto ao público. Com apenas 20 cômodos, são 121.400 metros quadrados de terreno. Dentro há 2 salas de boas-vindas e vários estúdios para a realeza trabalhar, além de 3 cozinhas. Então você poderia comer 3 lanches diferentes à meia-noite sem ter que abrir a mesma geladeira mais de uma vez. Além disso, o apartamento real tem sua própria academia privada e um elevador, o que é útil, pois abrange 4 andares diferentes. Alugar o Palácio de Kensington custaria cerca de 2,1 milhões de dólares por mês. Com isso, dá para comprar um Lamborghini de ponta com 770 cavalos de potência, capaz de atingir até 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. Sobraria algum dinheiro, no entanto, porque esse carro custa apenas 1,9 milhão de dólares. Então, também daria para colocar alguns Honda Civic no seu carrinho de compras. Sandringham House é a casa de campo que a Rainha Elizabeth II muito amou. Sandringham é uma enorme propriedade que os membros da realeza usam em muitas ocasiões, já que tem recursos que vão desde pomares até um museu completo. Geralmente é onde os membros da realeza inglesa passam as férias de inverno. Fica em Norfolk, Inglaterra, a cerca de 160 quilômetros ao norte de Londres, e é construída em 20 mil acres, ou 8 mil hectares de terra. Por falar em acre, essa unidade foi medida pela primeira vez na Idade Média como o tamanho da terra que poderia ser arada em um dia com um boi. Então, para arar o terreno de Sandringham em um dia, você precisaria de 20 mil pessoas e 20 mil bois. Em 1862, a família real britânica comprou a propriedade como um retiro rural para o príncipe de Gales, Eduardo VII, e sua noiva, Alexandra da Dinamarca. Depois disso, foi passada para a rainha Isabel II. Mais de 200 pessoas trabalham na propriedade, o que inclui agricultores, jardineiros, serralheiros e trabalhadores da fábrica de prensagem de suco de maçã. Quanto seria o aluguel mensal nessa extensa morada?
Aproximadamente o mesmo custo de comprar 53 cavalos árabes ao preço de 8,5 milhões de dólares. O Palácio de Versalhes, na França, era originalmente um retiro privado para Luís XIII e sua família. Sob a direção de Luís XIV, a residência real foi expandida e remodelada em imensas e ornamentadas instalações cercadas por jardins imponentes. Cada detalhe foi projetado para glorificar Luís XIV e destacar sua extravagância. Um paisagista criou jardins franceses com fontes que geravam uma ilusão de água magicamente parada, destinada a expressar o poder que o rei tinha sobre a natureza. Foi também a residência particular de Maria Antonieta. De todos os cômodos, a sala mais impressionante é a dos espelhos. É uma longa galeria alinhada com 17 espelhos que ficam em frente a 17 janelas para refletir os jardins do lado de fora. Lustres requintados brilham no teto intrincadamente pintado e as paredes são construídas em mármore branco. Quanto custa viver como Maria Antonieta por um mês? Bom, na verdade existem quartos disponíveis para alugar ao público em geral. Eles começam em 2.600 dólares. E, com 2.300 quartos no total, o valor do aluguel de todo o local é elevado para até 179 milhões de dólares por mês. Isso é o equivalente à compra de 55 pianos de cauda esculpidos em cristal puro, que custam 3,2. 8h30 em ponto. Acorde! Você tem uma agenda cheia hoje, Majestade. Sim, você vai ser a rainha da Inglaterra por um dia. Isso vai ser divertido. Você sai da cama às 9 e vai até o terraço para ouvir o seu tocador de gaita de foles pessoal. E quem é este? O Corgi Real correndo para ganhar um carinho. Em seguida, um banho antes do café da manhã. Nada de chuveiradas apressadas para Vossa Alteza. Não há nada como mergulhar em uma banheira para relaxar. A rainha tem uma banheira até no trem real. Agora é hora de ir para a cozinha. Ah, espere! A monarca que reina há mais tempo na história britânica não toma seu café da manhã na cozinha. Em vez disso, você vai para a sala de jantar. Se imaginava que uma mesa cheia das melhores porcelanas estaria lhe esperando, se enganou. A rainha adora comer em potes plásticos. Você também pode comer o que quiser, quando quiser. Hambúrgueres, batatas fritas, bolo de chocolate, manda ver. Mas Vossa Alteza segue um cronograma e dieta rígidos. Ovos mexidos com salmão e uma xícara de chá Earl Grey. Desculpe, nada de café. Durante as férias de inverno, pode saborear algumas trufas no café da manhã. Enquanto desfruta da sua saudável refeição, você lê o jornal. Uma manchete diz 300 das pessoas mais ricas da Grã-Bretanha, mas não consegue encontrar seu próprio nome entre elas. Sim, até mesmo a própria rainha não é nem de longe a pessoa mais rica do reino, mas pelo menos tem seu próprio caixa eletrônico em casa. Bem, quero dizer, palácio. Buckingham é grande. Estou falando de 775 cômodos, mas Vossa Majestade ocupa modestamente apenas 6 deles. Você tem um quarto, sua sala de estar particular, um banheiro e um closet. Há também uma sala de reuniões, onde se encontra com pessoas importantes como parte do seu trabalho. E não se pode esquecer da Sala Império, que funciona principalmente como sala de espera. É hora de se vestir. Felizmente, não há comemorações programadas, então provavelmente não será necessário trocar de roupa 5 vezes hoje. Ah, esses sapatos novos são lindos! Não precisa nem se preocupar com as bolhas, Alteza. Uma de suas ajudantes já os amaciou. Você se maquia. Sim, você mesma. Na verdade, a rainha contrata um maquiador profissional apenas uma vez por ano para seu discurso de final de ano. Você ouve rádio enquanto se veste, quando toca uma bela música francesa, e começa a cantar junto. Espere, você nunca soube francês até hoje. Você é a rainha da Inglaterra agora, o que significa que é fluente. Quase pronta, não esqueça sua bolsa. Hoje, ela é mais do que apenas uma bolsa para guardar seus pertences pessoais. Você a utiliza para enviar sinais secretos para sua equipe. Coloque-a sobre a mesa se quiser sair em 5 minutos. Se não gostar da conversa que está tendo, coloque-a no chão. Sua equipe vai tirar você dali o mais rápido possível. Tudo bem, agora vamos trabalhar fazendo coisas de rainha. Você tem muita correspondência. A monarca britânica recebe até 300 cartas por dia. Também é preciso enviar correspondências aos casais que comemoram bodas de diamante e platina. Ah, e não se esqueça de dar os parabéns por escrito para qualquer pessoa que fizer 100 e 105 anos.
Até agora, Elizabeth II já enviou mais de 540 mil telegramas. É claro que ela também tem uma equipe para ajudar com tudo isso. A propósito, quem quiser enviar uma carta para Vossa Majestade deve endereçá-la ao Palácio de Buckingham, em Londres. Mas não se esqueça de começar com Madame e terminar com "Eu tenho a honra de ser, Madame, um humilde e obediente servo de Vossa Majestade". Sim, é isso mesmo. Ok, e quanto aos seus outros deveres reais? Você se encontra com o primeiro-ministro às quartas-feiras e dá seu consentimento real, tipo um selo de aprovação para novas propostas de lei. Também tem suas reuniões matinais, precisa comparecer a eventos importantes e dar prêmios quando estiverem na agenda. A boa notícia é que não há nada disso hoje. Só é preciso lidar com a pilha de correspondência e... Ah, sim, a misteriosa caixa vermelha. Ela requer atenção especial. Se houvesse algum compromisso ou reunião importante, a secretária teria lhe trazido os perfis das pessoas que iria encontrar. Ok, vamos já para as coisas boas. Os presentes. É hora de adicionar mais alguns itens à lista de mimos que a família real publica todos os anos. Elizabeth II recebe todos eles, desde um suporte de prata para bilhetes post-it até um carro esportivo novo. Há um porém. Você pode usar seus presentes, mas eles não são oficialmente seus, e sim de propriedade da coleção real. De qualquer forma, outra coisa que pode aproveitar agora como rainha são 2 aniversários. É uma tradição antiga que remonta ao século XVIII. O primeiro é o dia do nascimento de Vossa Majestade, e o segundo é quando o tempo estiver bom e você pode comemorar sem problemas, só mesmo na Inglaterra. Tudo bem, agora vamos verificar as redes sociais. Ah, sim, você é uma celebridade tanto nas redes sociais. Mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, 5 milhões no Facebook e pouco mais de 650 mil no YouTube. Claro, essas são as contas da família real, mas ei, você é a chefe da família. Viajar é outra coisa que a rainha faz muito. Ela já visitou mais de 120 países. E olha só, como monarca agora, você nem precisa de passaporte para ir para o exterior. E nem de carteira de motorista para dar uma voltinha de carro. Ah, são vantagens do ofício. 13 horas. Finalmente, hora do almoço. Ele pode ser bem farto, incluindo até 4 pratos. Mas Elizabeth II gosta de manter suas porções pequenas. A refeição do meio do dia pode ser uma grande salada, frango grelhado e frutas frescas à parte. Ou quando não está com muita fome, ela gosta especialmente de sanduíches de atum. É o menu de hoje, pois é fácil de preparar. Passe manteiga no pão. Corte o pepino, mas certifique-se de que as rodelas sejam bem finas, como a monarca gosta. Adicione uma pitada de pimenta, atum e um pouco de maionese por cima e coma. E sem carboidratos ou amidos para Vossa Alteza, então esqueça das batatas, macarrão e arroz hoje. A rainha é bem dedicada com sua alimentação saudável, como você já pôde perceber. Definitivamente vou pegar uma pizza e um refrigerante grande quando esse dia real acabar. Agora que você tem algumas horas livres, pode fazer algo que provavelmente já faz todos os dias na sua vida normal de não rainha da Inglaterra: Netflix. Sua Majestade gosta de algumas séries, especialmente aquelas inspiradas na sua própria vida. Bem, se todos nós réis mortais tivéssemos filmes feitos sobre nós, provavelmente estaríamos assistindo a eles também. Você olha para suas unhas. Ah, o esmalte lascou um pouco, é melhor retocar. Se está preocupada em ter uma enorme coleção de cores para escolher, não há necessidade. Ela usa o mesmo tom desde 1989. Naquela época, o cabeleireiro real escreveu uma carta para uma marca solicitando um frasco de esmalte rosa claro que tem sido o preferido dela desde então. E também não é tão caro, apenas 9 libras o vidrinho. 5 da tarde, é hora do chá com bolo. Sim, hora de se dar ao luxo. A monarca sempre escolhe fatias moderadas de seu bolo de chocolate favorito. A receita tem mais de 100 anos. Ele foi servido pela primeira vez para a Rainha Vitória e não mudou desde então. É ótimo! Você devora a fatia inteira, mal mastigando a iguaria. Mas não se esqueça de quem é hoje. É preciso comer devagar e com modos. Opa! Você vai pegar outra fatia, mas infelizmente não teve essa sorte. Lembre-se, ela leva a dieta a sério. Está ficando muito tarde. Há uma coisa que você tem vontade de fazer desde que acordou como rainha da Inglaterra esta manhã. É o que ela mais ama e faz todos os dias: passeios a cavalo. Uhul! Que loucura! Aos 94 anos, Vossa Alteza Real ainda gosta de se manter ativa e em forma. Ela também cria os cavalos e nunca perde o evento anual de cavalos reais Windsor.
Esse passeio abriu seu apetite. Você volta para o palácio, onde o jantar já está lhe esperando. Para finalizar, um espumante doce. Bem como eu gosto. 11 da noite, horário em que a monarca costuma ir para a cama. Você ainda não está cansada e simplesmente não consegue dormir. Em seguida, o som do relógio avisa que já é meia-noite. As pálpebras ficam pesadas. Você fecha os olhos e adormece. Seu despertador matinal a acorda. Sem gaita de foles hoje. Então olhe em volta. O mesmo apartamento pequeno. Sem corges, sem banhos relaxantes ou passeios a cavalo. Apenas o seu gato a olhando sem expressão, esperando pelo café da manhã. Vossa Alteza. « 1887 foi o chamado ano do Jubileu de Ouro, quando a Grã-Bretanha celebrou o 50º aniversário do reinado da Rainha Vitória. Naquela ocasião, pessoas nobres de diferentes partes do império se reuniram no castelo de Windsor. A própria rainha, que tinha um interesse de muito tempo nos seus territórios indianos, apreciava a ideia de ter criados indianos à mesa. Então, 2 assistentes foram recrutados para serem criados à rainha. Abdul Karim era um deles. Mais tarde, em seu diário para aquele dia, ela o descreveu com as palavras: o outro, muito mais jovem, é muito mais claro, alto e com uma bela fisionomia séria. Naquela época, a rainha ainda não sabia que ela já havia conhecido Abdul. No ano anterior, ela havia visitado a exposição colonial e indiana realizada em South Kensington. Sua Majestade ficou impressionada com a tecelagem do tapete indiano realizada por prisioneiros da prisão de Agra, que tinham ido para Londres sob a supervisão do superintendente John Tyler. Abdul Karim trabalhava nessa mesma prisão como atendente vernacular, e foi ele quem, de volta à Índia, ajudou Tyler a escolher tapetes e tecelões para a rainha. Portanto, quando ela pediu a Tyler que enviasse 2 indianos genuínos à corte, ele escolheu Abdul sem hesitações. De qualquer forma, logo depois que a Rainha Vitória notou Abdul durante o café da manhã na casa Frogmore, ela passou a gostar muito dele. Ela exigiu que ele fizesse um curso intensivo de inglês para que pudessem se comunicar mais facilmente. Abdul, por sua vez, também foi bastante prestativo para a rainha. Ele a estava ensinando Urdu, a língua dos nobres indianos, que era muito útil para os assuntos políticos da rainha. Certa vez, em uma tentativa de aproximar a Rainha Vitória da cultura de seus criados indianos, Abdul cozinhou seu curry de frango com dal e pilaf. A Rainha Vitória gostou tanto que o prato foi adicionado ao seu menu regular. Em uma de suas cartas, falando de seu afeto por Abdul, a rainha escreveu: "Gosto muito dele. Ele é tão bom, gentil e compreensivo, e é um verdadeiro conforto para mim." Ela estava feliz, mas ele não parecia estar. Em um de seus diários, ele escreveu que se sentia como um peregrino em uma terra estranha e entre um povo estranho. Ele queria muito voltar para a Índia, e a rainha queria muito que ele ficasse. Em certo ponto, ocorreu a ela que, para Abdul, que costumava ser um atendente vernacular em Agra, devia ser muito pouco servir como garçom. Então, ela o promoveu, dando a Abdul o título especial de Munshi, que praticamente significava o professor. Como afirmam os historiadores, as fotos dele servindo mesas foram imediatamente destruídas e ele se tornou o primeiro atendente indiano pessoal da rainha. Mais tarde, ela o nomeou para ser seu secretário indiano e deu-lhe os títulos de companheiro da eminentíssima Ordem do Império Indiano e da Real Ordem Vitoriana. Ela estava pronta para lhe conceder todas as honrarias possíveis apenas para agradá-lo. E ele, por falar nisso, não perdeu a chance de tirar proveito de sua boa vontade. Ele tinha permissão para viajar para a Índia sempre que quisesse, e quando a rainha percebeu que Abdul sentia muita falta da sua família, ela ordenou que quartos especiais fossem providenciados para os membros de sua família sempre que quisessem visitá-lo. Agora você vê como a rainha se apegou incrivelmente ao seu Munshi. Ele sempre a acompanhava aonde quer que ela fosse, e conseguiu se tornar ainda mais próximo dela do que seus próprios filhos. Ela encomendou uma série de retratos dele, e também foi relatado que ela assinou algumas de suas cartas para ele com sua mãe amorosa e sua amiga mais próxima. Hoje, ninguém pode dizer com certeza se houve um relacionamento amoroso entre Vitória e Abdul. Provavelmente, a amizade deles era puramente platônica, levando-se em consideração que ela era mais de 40 anos mais velha que ele. Mas algumas pessoas na corte real chamavam Abdul de John Brown indiano.
John Brown era o antigo preferido da rainha, que infelizmente faleceu alguns anos antes de ela conhecer Abdul. Por sinal, em algum momento a rainha transferiu Abdul para o quarto mais luxuoso do castelo, que também era ocupado anteriormente por John Brown. De uma forma ou de outra, a admiração da rainha pelo seu Munshi era óbvia. É por isso que, como você provavelmente já deve ter adivinhado, todos os outros na corte real não gostavam muito de Abdul. Enquanto a amizade deles florescia, praticamente ninguém se sentia confortável com sua rápida promoção, ou com a forma como ele a acompanhava nas viagens, ou como se sentava nos melhores lugares em banquetes e assim por diante. Provavelmente estavam com ciúmes, mas muito possivelmente se sentiam simplesmente superiores ao indiano de origem comum. Nenhum dos outros membros da realeza estava disposto a dar as boas-vindas a Abdul em seu meio, embora a rainha definitivamente insistisse que o fizessem. A corte inglesa tentou desesperadamente convencer a rainha Vitória de que Abdul era simplesmente um homem arrogante que usava a rainha para seu próprio benefício. Mas ela se recusou a ouvir qualquer comentário negativo sobre o comportamento dele. Por exemplo, há registros que afirmam que uma vez, quando Abdul levou alguns de seus parentes da Índia para a Inglaterra, como fazia de vez em quando, o broche da rainha desapareceu e foi vendido a um joalheiro em Windsor. Na verdade, o tribunal culpou o cunhado de Abdul pelo roubo. No entanto, Vitória aceitou a explicação de Abdul de que seu parente havia achado o broche e que era costume na Índia guardar tudo o que fosse achado. Por sinal, Abdul, na verdade, não era nada simples. Há uma história sobre o príncipe de Gales, que depois passou a ser chamado de Eduardo VII, que ofereceu um jantar para a rainha e alocou um assento para Abdul com os criados. Abdul, que já havia se acostumado com sua posição, se sentiu insultado e se retirou. Uma situação semelhante aconteceu quando Abdul se recusou a comparecer ao casamento da neta de Vitória, a princesa Vitória Melita de Saxe-Coburgo-Gotha, porque mais uma vez lhe foi atribuído um assento na galeria com os criados. Em ambos os casos, a rainha defendeu seu Munshi, afirmando que ele deveria ter se sentado entre os residentes. A tensão entre a corte inglesa e o Munshi só piorou com o passar dos anos. A velha rainha sabia que depois que ela partisse, Abdul dificilmente poderia permanecer na casa real e decidiu garantir seu futuro. Assim, ela influenciou as pessoas necessárias na Índia para conseguir para ele uma concessão de terras nos subúrbios de Agra. Foi muito difícil fazer isso. Ela também teve o cuidado de garantir a ele uma pequena fortuna, o que na verdade o tornou um homem rico. Além disso, ela conseguiu obter uma boa pensão para o pai de Abdul na Índia e uma promoção no emprego para seu ex-empregador John Tyler. A rainha Vitória faleceu em 1901. Sabendo o que sua mãe teria desejado, o novo rei Eduardo VII permitiu que Abdul levasse a amada rainha a quem serviu em sua última viagem. Ele foi a última pessoa a vê-la em seu caixão. Imediatamente depois disso, o rei confiscou e queimou toda a correspondência entre sua mãe e Abdul. Ele também ordenou que o Munshi e todos os outros servos indianos voltassem para a Índia, deliberadamente apagando aquele homem da história da corte real para manter sua reputação limpa. Abdul voltou para a Índia e viveu uma vida pacífica na propriedade que a rainha lhe deu de presente. Ele faleceu aos 46 anos de idade, sem filhos. Felizmente, seus sobrinhos conseguiram encontrar e manter seu diário, assim como algumas cartas e fotografias. Seu nome foi totalmente esquecido por um século, até que a jornalista Sharbani Basu acidentalmente encontrou sua foto. Demorou 5 anos para desvendar o segredo da vida dele. E somente em 2010, a história de Abdul Karim, um homem indiano que já foi o confidente mais próximo da rainha, foi revelada ao público. Um plano elaborado explicando o que será feito quando a atual rainha da Inglaterra, Elizabeth II, falecer, foi vazado. O plano ultra-secreto foi traçado na década de 1960, mas nunca foi publicado ou anunciado com tantos detalhes até agora. A Operação London Bridge fornece um relato passo a passo sobre o que acontecerá no Reino Unido nos 10 dias após a morte dela. Antes de prosseguirmos, não se preocupe, a monarca de 95 anos ainda está com ótima saúde. Por anos, rumores circularam sobre o que vai ocorrer. Alguns dizem que haverá semanas de feriado, outros afirmam que os líderes mundiais receberão um telefonema do tipo James Bond, dizendo que a ponte de Londres caiu. Mas aqui está o que realmente será feito. Dia 1. O dia em que a rainha falecer será conhecido como o dia D. Que inteligente. Nas primeiras horas, após a morte dela, diversas ligações serão feitas para altos funcionários do governo no Reino Unido, informando-os sobre a notícia.
Isso inclui o primeiro-ministro britânico, bem como o secretário de gabinete, que é basicamente o ajudante do primeiro-ministro. A função envolve aconselhar sobre políticas importantes. As ligações têm um script realmente rígido, que deve ser seguido sem alterações. O primeiro-ministro será chamado pessoalmente pelo secretário particular da monarca. Ministros e servidores públicos seniores também receberão um e-mail do secretário de gabinete. Um servidor público significa apenas alguém que trabalha no parlamento. Só então uma notificação oficial será entregue ao público detalhando as notícias. Provavelmente virá da assessoria de imprensa e das principais emissoras do Reino Unido. E é assim que todos descobriremos. Depois disso, as bandeiras em Whitehall, onde ficam as casas do parlamento, serão baixadas a meio mastro em sinal de respeito. Eles pretendem baixar as bandeiras em até 10 minutos após as notícias. As redes sociais também serão afetadas. O site da família real mudará para uma página preta com uma curta declaração confirmando a notícia da morte da rainha. E o site do governo do Reino Unido, bem como todas as suas páginas de redes sociais, terão um banner preto na parte superior. Qualquer conteúdo não considerado urgente também não deve ser postado neles e todos os retweets serão banidos. A família real anunciará os planos para o funeral, que acontecerá 10 dias após a morte da monarca. O primeiro-ministro também fará uma declaração ao público britânico e será a primeira pessoa do governo a fazer uma declaração oficial. O comunicado será transmitido ao vivo pela TV de Downing Street. Todos os outros membros do governo não terão permissão para dizer nada até que o primeiro-ministro tenha falado. Um luto nacional será anunciado e, em seguida, o primeiro-ministro se encontrará com o novo rei, no caso, o filho da rainha, Charles, e às 18 horas ele enviará uma mensagem ao mundo. Uma cerimônia no centro de Londres, na Catedral de St. Paul, acontecerá na mesma hora. O plano também diz que tudo isso deve parecer espontâneo e não planejado. Isso é tudo para o primeiro dia. No segundo dia, o rei Charles será proclamado como o novo soberano, que é apenas uma palavra chique para a pessoa no poder. E isso acontecerá às 10 horas no Palácio de St. James. Muitos funcionários de alto escalão serão convidados a comparecer e terão que vestir roupas super formais, com os homens usando terno e gravata pretos ou escuros. Eles também não podem ter nenhuma declaração em seus trajes. Todos os assuntos parlamentares serão então suspensos para o dia seguinte. E a única coisa acontecendo lá serão os deputados prestando homenagens na Câmara dos Comuns. No terceiro dia, o caixão retornará ao Palácio de Buckingham. A rainha tem muitas propriedades diferentes e existem protocolos para o que acontecerá se ela falecer em cada uma delas. Se for em Sandringham, o caixão viajará no trem real oficial para a estação St. Pancras, em Londres. Se a morte ocorrer em Balmoral, na Escócia, a Operação Unicórnio será ativada e tentarão colocá-la no trem real para Londres também. Se não for possível, será tocada a Operação Overstudy e a viagem será de avião. No quarto dia, à tarde, o novo rei embarcará em uma turnê pelo Reino Unido, que começará na Escócia com uma visita aos líderes locais e, em seguida, haverá um culto na grande Catedral de St. Giles, em Edimburgo. No dia seguinte, Charles chegará à Irlanda do Norte. Ele visitará o castelo de Hillsborough e a Catedral de St. Anne, em Belfast. Um ensaio para a Operação Lion também ocorrerá neste dia. É assim que estão chamando o plano para transportar o caixão da rainha do Palácio de Buckingham para o de Westminster. No sexto dia, isso vai acontecer de verdade. Haverá uma enorme procissão do Palácio de Buckingham até o de Westminster e uma rota cerimonial por Londres. Do 7º ao 10º dia, a rainha ficará no Palácio de Westminster. Essa será chamada de Operação Feather. O caixão ficará sobre uma caixa elevada e ficará aberto ao público durante 23 horas diárias. Haverá ingressos enviados para VIPs, que poderão comparecer ao local e prestar suas homenagens. No 8º dia, Charles viajará ao último país de sua turnê pelo Reino Unido, o país de Gales. Do 7º ao 10º dia, os principais funcionários estarão consumidos pela preparação para o funeral. O Ministério das Relações Exteriores planejará como vai superar todos os desafios que enfrenta, não apenas com turistas, mas também com a chegada de chefes de Estado de todo o mundo. Essa é uma grande preocupação, especialmente se a rainha falecer enquanto a pandemia ainda estiver acontecendo. Londres ficará inundada de pessoas. O Departamento de Transporte já levantou uma série de preocupações sobre como vai lidar com tantas pessoas se deslocando pela cidade. Definitivamente, haverá atrasos enormes. As equipes oficiais estão se preparando para um alerta de crise
de que pessoas enlutadas de todo o mundo chegando também possam causar problemas com acesso a alimentos, policiamento e até mesmo serviços básicos podem chegar ao limite. Uma avaliação oficial da situação chega a avisar que Londres pode literalmente ficar lotada pela primeira vez. Espera-se que as ruas fiquem cheias e os hotéis e pousadas todos lotados. Ainda estão fazendo o possível para tentar encontrar uma solução, mas na última hora as coisas parecem difíceis. Então chegaremos ao último dia, o da Operação Ponte de Londres e o do funeral. O primeiro-ministro e a própria rainha concordaram que este será um dia de luto nacional. Isso significa que será feriado no Reino Unido e as pessoas não terão que trabalhar, desde que os patrões permitam. Não é obrigatório dar folga, mas se for fim de semana ou um feriado já existente, um dia extra de feriado não será concedido. Isso causaria ainda mais problemas para todos os serviços que já estarão no limite. O funeral em si será realizado na mundialmente famosa Abadia de Westminster, em Londres. Foi nela que o príncipe William se casou com Kate Middleton, e o local recebeu 16 casamentos reais no total. É também onde a coroação de todos os monarcas britânicos foi realizada desde 1066. Na data do funeral, haverá um silêncio de 2 minutos em todo o Reino Unido ao meio-dia. Todos os trabalhadores e operações irão parar nesse período para prestar suas homenagens. Enormes procissões acontecerão em Londres e Windsor. O dia terminará com uma cerimônia religiosa na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. A rainha será finalmente sepultada na Capela Memorial do Rei George VI, no castelo. Ela será enterrada ao lado do marido, o príncipe Philip. A Operação Springtide, o plano fechado para a ascensão do príncipe Charles ao trono, também vazou, mas não com tantos detalhes. Ele não menciona nada sobre a coroação, que deve ocorrer meses depois. Embora sua mãe, a rainha Elizabeth II, tenha sido coroada 16 meses após a morte do rei George VI, especula-se que Charles poderia escolher ser chamado de Rei George VII, usando seu nome do meio como uma homenagem ao avô, mas nenhuma decisão oficial sobre isso foi tomada ainda. De acordo com o protocolo, a rainha deve ter motorista. No entanto, ela é tão apaixonada por dirigir que faz isso sempre que possível. A rainha britânica dirige desde os 19 anos e não precisa de carteira de motorista nem placa em seu carro. Ela está isenta de seguir regulamentos e leis que regem a estrada. Deve ser legal. Ainda assim, todas as carteiras de motorista do país são emitidas em seu nome. O mesmo ocorre com o passaporte, ela também não precisa dele. Quem odeia o despertador de manhã adoraria ser a rainha do Reino Unido. Ela não acorda com um despertador. Em vez disso, uma gaita de foles toca do lado de fora de sua janela por cerca de 15 minutos. Acordar com gaita de foles? Eu nunca experimentei isso. A rainha é madrugadora, acordando às 7h30 todos os dias. Ela gosta de ficar na cama por alguns minutos ouvindo a BBC. Acho que logo depois do show de gaita de foles. Ela vai para a cama às 23 horas, dormindo cerca de 8 horas por dia. Queria dormir tanto assim. Tomar um banho de banheira é uma das coisas mais relaxantes que existem. A rainha tem banheira até no trem real. Se você fosse a rainha, nunca tomaria café da manhã na cozinha. Você iria sempre para a sala de jantar. Quanto à cozinha, ao que parece, a do Palácio de Buckingham não difere muito de qualquer outra. Também há alguns potes de Tupperware no palácio. A rainha não come iguarias todos os dias como você pode imaginar. Ovos mexidos e uma xícara de chá. A propósito, Earl Grey é o chá favorito dela. Ela costuma adicionar um pouco de salmão ao seu prato, não ao chá. Mas ela pode adicionar algumas trufas se for Natal. Durante o café da manhã, a rainha gosta de ler os jornais. A manchete de hoje diz os 300 britânicos mais ricos, mas o nome da rainha não está entre eles. Ainda assim, ela tem seu caixa eletrônico pessoal exatamente onde mora. O Palácio de Buckingham é vasto, mas a rainha costuma usar apenas 6 cômodos, ou seja, um quarto, uma sala de estar privada, um banheiro, um quarto de vestir. Há também mais 2 salas especiais. A sala de audiência, uma sala de reuniões individuais para visitas durante a semana de trabalho da rainha, e a sala do Império, basicamente uma sala de espera. Se houver uma festa, a rainha tem que trocar de roupa 5 vezes ao dia. Quanto aos sapatos, há uma ajudante que tem o pé do mesmo tamanho da rainha. Ela usa novos pares de sapatos para se certificar de que a rainha não se sentirá desconfortável com eles. Parece bastante... sem bolhas. Uma coisa que a rainha sempre faz sozinha é a maquiagem. Ela contrata um maquiador apenas uma vez por ano para o seu discurso de Natal. A bolsa da rainha Elizabeth II não serve apenas para guardar seus pertences pessoais. É o que ela usa para dar sinais.
Se ela quiser sair em 5 minutos, ela a coloca na mesa. Se não está gostando muito de uma conversa, ela a coloca no chão. A equipe está lá, pronta para resgatá-la. A ociosidade definitivamente não é uma característica real. A rainha tem muita correspondência e responde a todas as cartas. Uma de suas responsabilidades é enviar cartas aos casais que comemoram bodas de diamante. A propósito, ela já enviou mais de 540 mil telegramas. Todos os dias, ela recebe cerca de 200 a 300 cartas. Claro, ela tem equipe para ajudá-la, mas ei, mais de 500 mil de cartas. O fã que quiser enviar uma correspondência para Sua Majestade pode fazê-lo enviando uma carta para o Palácio de Buckingham em Londres. Não se esqueça de começar com Madame e terminar com "Tenho a honra de ser, senhora, um humilde e obediente servo de Vossa Majestade". Mesmo, a correspondência não é o único dever da rainha. Ela também tem encontros com o primeiro-ministro, muitos. Ainda assim, o dia do primeiro-ministro é quarta-feira. Ela também deve dar seu consentimento real para que novas leis propostas se tornem efetivas. Sim, as leis são principalmente dever do parlamento, mas eles trabalham com a rainha em todas as leis. A rainha costuma ter reuniões pela manhã, às vezes ela participa de diferentes premiações. Se ela tem algum compromisso ou reunião importante, um secretário a orienta sobre os perfis das pessoas com quem vai se encontrar. A rainha recebe muitos presentes. Todos eles são adicionados à lista de presentes que a Casa Real publica todos os anos. Ela recebe todo tipo de presentes, de papoulas de crochê a carros novinhos. A maioria deles geralmente é oferecida por ocasião do seu aniversário. Além de presentes, Sua Majestade pode curtir 2 aniversários. É uma tradição muito antiga, iniciada no século XVIII. O primeiro é o dia em que ela nasceu, 21 de abril. O segundo é a cerimônia oficial, realizada no segundo sábado de junho. O tempo deve estar um pouco melhor em junho e a rainha pode comemorar sem problemas. Além de seus deveres oficiais, a rainha faz muitas caridades. A família real apoia cerca de 2.500 instituições de caridade no Reino Unido e cerca de 3.000 em todo o mundo. Viajar é outra coisa que a rainha faz muito. Ela já visitou mais de 120 países até agora. O almoço pode ser bem farto, incluindo até 4 pratos, mas as porções são relativamente pequenas. E uma coisa importante, sem carboidratos na dieta. Se você tiver a chance de almoçar no Palácio de Buckingham, nunca terá batatas como acompanhamento. Elas são um grande não no palácio, assim como massas e arroz. Todo funcionário da cozinha sabe que a dieta da família real tem uma lista enorme de restrições para eliminar qualquer risco de envenenamento. Não é permitido beber água da torneira durante as viagens. Eles também pulam qualquer comida exótica ou picante e refeições feitas com carnes cruas ou mal cozidas, como o tartar. Quando a rainha não está com muita fome, ela gosta especialmente de sanduíches de atum e maionese. Delícia! Eles são muito fáceis de preparar, então aqui está a receita real. Unte uma fatia de pão com manteiga. Corte pepino, as fatias devem ser bem fininhas. Adicione uma pitada de pimenta, atum, um pouco de maionese por cima e voilá! A rainha se preocupa com o que come, por isso sua alimentação diária deve ser rica em proteínas. Há rumores de que ela adora algumas séries da Netflix, especialmente aquela que foi inspirada em sua própria vida. Há uma coisa que a rainha nunca mudou desde 1989, e é o seu esmalte. Ela mantém a mesma cor rosa pálido há mais de 30 anos. Foi quando o cabeleireiro da rainha escreveu uma carta para uma marca de esmalte solicitando um frasco de esmalte de tom neutro. Ela nunca mudou desde então. 17 horas, é hora do chá, e talvez alguma sobremesa. A rainha sempre escolhe fatias moderadas de seu bolo de biscoito de chocolate favorito. A receita tem mais de 100 anos e ainda é a mesma que foi servida pela primeira vez à Rainha Vitória. A equipe real também tem muitas regras quando se trata de preparar o chá. A receita perfeita inclui uma colher de chá de folhas para uma xícara de chá. A temperatura da água deve ser de 70 graus Celsius para chá verde e 100 graus para Earl Grey ou English Breakfast. O leite é sempre adicionado por último. A rainha deve sempre ser convidada para jantar com elegância. Lembre-se disso no seu próximo convite. As pessoas que têm a honra de falar com ela devem aprender determinadas frases educadas. Improvisação e linguagem informal não são bem-vindas. A equipe real corre o risco de ser demitida se disser "seu jantar está na mesa". Em vez disso, eles devem dizer algo como "Vossa Majestade, o jantar está servido". O amor da Rainha Elizabeth pelos corgis é famoso em todo o mundo.
Não é à toa que todos os seus cães recebam refeições caseiras especiais feitas por chefes. O ex-chefe do Palácio de Buckingham, Darren McGrady, disse em uma entrevista que os corgis reais só comiam alimentos frescos e tinham seu próprio cardápio de refeições caseiras, que incluía coelho, fígado, repolho e arroz. Rapaz! Os cães não são os únicos animais de estimação tratados como reis no Palácio de Buckingham. Os cavalos também recebem sua parte. Às vezes, Sua Majestade os alimenta sozinha. Portanto, nem toda cenoura é adequada para esse fim. Todas as cenouras devem estar perfeitamente preparadas, do tamanho de um dedo e descascadas. Nos últimos anos, um dos empregos anunciados no palácio foi o de polidor dos vasos históricos e pinturas insubstituíveis da rainha, no Palácio de Holyrood House, em Edimburgo. Esse dever exigia que qualquer candidato trabalhasse 20 horas por semana por um salário de $10.500 por ano. Não foi exigida a experiência anterior. A qualidade mais importante para um membro da equipe real é saber guardar segredos. Ao fornecer serviços para a família real, os funcionários podem testemunhar informações delicadas que podem ser muito valiosas para a mídia. Alguns dos ex-trabalhadores até escreveram livros sobre seu trabalho no palácio. Portanto, hoje, todos os novos funcionários reais são obrigados a assinar um acordo de confidencialidade. Então, bem, o que acontece em Windsor, fica em Windsor. Pois é, parece que tem mesmo um motivo para que a rainha vista cores chamativas e não tons mais terrosos. É assim para que ela se destaque. De todas as cores, a que a monarca mais usa é o azul, que está presente em pelo menos 29% de seus compromissos, seguido de estampas florais em 13%, enquanto o verde e o creme ficam em terceiro lugar, usados em 11% dos eventos. A rainha tem um estilo bastante peculiar. Ela adora um chapéu, suas bolsas geralmente combinam com os sapatos delicados, e ela geralmente usa luvas em muitos de seus compromissos. De vez em quando, ela escolhe um look mais escuro para ocasiões mais sóbrias, ou um blazer verde-oliva para dar uma voltinha a cavalo nos territórios do castelo de Windsor. Sofia, condessa de Wessex, explicou a preferência de sua sogra por tons do arco-íris. Ela precisa se destacar para que as pessoas possam dizer que viram a rainha. Não se esqueça que quando ela aparece em algum lugar, sempre haverá alguém querendo poder dizer que viu um pedaço do chapéu da rainha quando ela passou. Isso é algo que Kate, a duquesa de Cambridge, já começou a imitar. Na turnê no Canadá em 2016, por exemplo, Kate foi vista várias vezes vestindo vermelho brilhante, pois queria que a multidão a identificasse. As escolhas de moda da realeza podem ter grande impacto social, muitas vezes fazendo com que os modelos escolhidos se esgotem rapidamente nas lojas. A rainha sempre é vista carregando sua bolsinha preta. Sabe-se que ela usa a posição da bolsa para enviar sinais aos funcionários, como quando quer terminar uma conversa com alguém. Sua Majestade moverá a bolsa de uma mão para a outra para indicar quando ela está pronta. Quando quiser sair de um evento, ela colocará a bolsa na mesa. A rainha não viaja mais tanto quanto antes, mas ainda dá as boas-vindas a convidados ilustres do mundo todo. Suas roupas costumam ter detalhes sutis relacionados ao país do hóspede, como um sinal de respeito. Para uma excursão pelo Canadá em 2010, as costureiras criaram um vestido com folhas de bordo em cristal e uma jaqueta com punhos que apresentavam um padrão desenhado por um chefe indígena. Durante uma viagem a Abu Dhabi, miçangas foram aplicadas em um casaco para espelhar as paredes da mesquita que ela visitaria. A rainha costuma ser vista usando um par de luvas, não só porque gosta do estilo, mas também para se proteger. Durante eventos públicos, ela cumprimenta as pessoas e aperta muitas mãos, por isso as luvas a protegem da exposição aos germes. A duquesa Kate Middleton usou diferentes cores vibrantes durante as ligações virtuais ao longo de 2020, o que alguns acreditam ser uma maneira de mostrar apoio ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Desde o início de 2020, o arco-íris tem sido usado como um símbolo de solidariedade para com os profissionais de saúde na linha de frente. Quando a então princesa Elizabeth se casou com o príncipe Philip em 1947, seu vestido de noiva foi desenhado para simbolizar a nação. Com a Grã-Bretanha ainda no meio do racionamento de alimentos e roupas, a intenção era enviar uma mensagem de renovação nacional. Em vez de exibir tecidos luxuosos, o costureiro real Norman Hartnell se concentrou em um vestido com guirlandas de flores da primavera, supostamente inspirado na pintura de Botticelli, Alegoria da Primavera. A rainha é famosa por seus chapéus brilhantes e ousados, com os quais é frequentemente retratada em eventos oficiais. A etiqueta do Código de Vestimenta afirma que as mulheres devem usar chapéus em eventos formais.
Até a década de 1950, as mulheres raramente eram vistas sem chapéu, pois não deveriam mostrar o cabelo em público. Mas tudo mudou e os chapéus agora são reservados para ocasiões mais formais. Como monarca de reinado mais longo na Grã-Bretanha, a Rainha Elizabeth II é amplamente admirada. Sua imagem simboliza tradição e paz para o povo britânico. Cores vivas como amarelo brilhante, vermelho púrpura profundo, verde alegre e azul majestoso tornam o guarda-roupa da rainha ousado e distinto. Ele já gerou livros inteiros dedicados a registrar suas roupas radiantes. O compromisso da monarca com uma paleta de cores vibrantes é um sinal de respeito por aqueles que dedicam seu tempo para apoiá-la pessoalmente. Ao longo de seus 60 anos de reinado, a rainha reuniu muitos funcionários, mas a poucos foi confiada a tarefa de costureiro real. Muitos designers britânicos ajudaram a desenvolver seu estilo, evitando tendências que podem cair em desuso rapidamente. Quando ela usa uma roupa escura, acrescenta um colar de pérolas de 3 fios e um broche antigo cintilante cravejado de ouro ou prata. Sua bolsa de luxo lustrosa geralmente pode ser vista na dobra do seu cotovelo. Em 2016, quando o casal presidencial dos Estados Unidos chegou ao castelo de Windsor para se encontrar com Sua Majestade pela 3ª vez, a rainha usava um lenço de seda preso sob o queixo, uma característica definidora de suas roupas mais casuais. Sempre estratégico, o estilo da rainha mostra quem é o povo britânico, ao mesmo tempo em que propõe aproximação aos líderes de outros países. Em 2011, Sua Majestade visitou a República da Irlanda. Ela foi a primeira monarca britânica a entrar no país em um século. Ela chegou a Dublin vestindo um casaco verde e um chapéu combinando a cor nacional da Irlanda. Mais tarde, durante a visita, ela usou um vestido branco de seda decorado com mais de 2.000 trevos costurados à mão e um broche de harpa irlandesa. Sim, a Rainha Elizabeth tem muitos trajes e chapéus impressionantes, mas você já reparou nos sapatos dela? O calçado da rainha é tão cuidadosamente confeccionado e cuidado, exatamente como se poderia imaginar um par de sapatos usado pela realeza. Mas os sapatos de trabalho da rainha são algo que ela usa há mais de meio século. Cada um dos sapatos da rainha é feito por uma equipe dedicada, incluindo um cortador de modelos, um clicker, que é o responsável pela seleção do couro, um fechador, que costura a parte superior e endurece o sapato, e um fabricante, que coloca a sola e um salto. Seus sapatos são feitos do melhor couro de bezerro, e antes que possam ser usados adequadamente, será realizada uma prova final no Palácio de Buckingham. Disse que a rainha mantém 10 pares em rotação por vez, que inclui couro preto liso, entre outros. São todos tingidos à mão e repelentes à água. Nada de tênis de basquete. A rainha precisa de sapatos confiáveis para não escorregar ou cair facilmente. Quando jovem, ela costumava usar sapatos com salto mais fino e mais alto, mas agora, por quase 50 anos, o mesmo estilo baixo a manteve ágil e com os pés firmes. A rainha parece ter um estoque infinito de casacos, chapéus e vestidos. Quando aparece em público, seus trajes foram previamente discutidos. Como qualquer pessoa, a rainha acaba se cansando de certos itens de seu guarda-roupa. As roupas da rainha são uma fonte constante de comentários na mídia, e ela usará sua roupa favorita por anos. Quando ela finalmente se cansa, ela entregará a uma de suas camareiras, que poderá usá-la ou vendê-la. Infelizmente, ninguém sabe se um item pertenceu à rainha. Todas as marcas devem ser removidas, e qualquer coisa que possa identificá-lo como proveniente da realeza é destruído. Como os itens são vendidos, trajes reais já foram colocados à venda para o público em geral antes, mas provavelmente ninguém tinha a menor ideia da procedência. Muitas das roupas da rainha são desenhadas e feitas no palácio pela costureira Angela Kelly e sua equipe. Kelly faz um esboço de pelo menos 4 designs diferentes para uma determinada peça de tecido que a rainha pode escolher. Depois das conversas entre a rainha e a costureira, Kelly faz um desenho técnico a partir do qual é cortado o tecido. Tudo é cortado e moldado para combinar com um manequim feito no tamanho da rainha, detalhes que são mantidos em segredo. Um protótipo, então, é feito de algodão comum, permitindo que o desenho seja ajustado antes de o tecido final ser cortado. As sessões de adaptação geralmente duram meio-dia. 4 ou 5 trajes são colocados em cada sessão para aproveitar ao máximo o tempo. Até 12 pessoas trabalham no departamento de guarda-roupa da rainha para grandes ocasiões, incluindo 3 costureiros, um estilista e 4 costureiros cujo trabalho é ajudar a rainha a se vestir, bem como manter suas roupas em perfeitas condições. E sim, é bom ser a rainha.